do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: vós, entretanto. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina da redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu nome, pedimos a Tua sublime presença para que aqui se realize o serviço à Tua causa. Direciona-nos, Jesus, para receber a Tua mensagem, que nos chegará hoje através do companheiro Luciano Menezes, e que ela seja o despertamento, a orientação, o acolhimento que buscamos. Guarda-nos na Sua proteção e no Teu amor, hoje e sempre. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Quando as pessoas perguntam para a gente, em qualquer lugar que nós estamos, quando nos encontramos com as pessoas, às vezes as pessoas perguntam: como você está? E é comum nós dizermos às pessoas que estamos bem. Às vezes não estamos bem, não estamos felizes, estamos vivendo algum tipo de problema, e as pessoas comumente respondem que está tudo bem. Aliás, é até curioso se a gente for parar para dizer a alguém que pergunta se está tudo bem, se nós formos contar algum problema que estejamos vivendo, será que a pessoa escutaria mesmo, né? Será que ela estaria interessada? Ou é um comportamento peculiar às pessoas, como forma de cumprimento, mas dentro de um modelo onde não há um interesse de fato de saber da condição do outro. É simplesmente algo que é linear para poder as pessoas se comunicarem. Fica difícil a gente saber se a pessoa teria ouvido para ouvir. Eu estava agora conversando com a Edilene, dizendo: poxa, eu
tentei me preparar hoje durante o dia para fazer essa palestra. E está sendo um dia para mim sem inspiração, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Pesquisei aqui, pesquisei ali, e nada. Eu digo, minha alma está vazia hoje, não sei o que é que eu vou falar ou como vou falar. E se alguém me perguntar, está tudo bem? Está tudo bem, mas tem uma parte de mim que está faltando inspiração. Então, se eu for conversar com alguém, o que é inspiração e que inspiração está me faltando, penso que eu estou falando de mim e das outras pessoas. Porque às vezes você não está de fato inspirado. E o fato de você não estar inspirado não quer dizer que você não possa falar. E às vezes a falta de inspiração está dentro de um modelo que a gente estabelece, um padrão de condição interior para fazer alguma coisa. E às vezes as coisas vão acontecer aqui e agora, não tem programação nenhuma, né? Então eu espero que o que eu olhei na intenção de falar me seja inspiração e seja inspirativo também para vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, se alguém perguntar se está tudo bem, a gente ter a coragem de não confundir o estado que eu estou com a pessoa que eu sou. Então, o fato de não estar inspirado aqui e agora, ou não inspirado para fazer o trabalho, não representa quem eu sou. Às vezes a gente não está bem e confunde que não está bem é uma condição natural nossa para sempre. Uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, julgando nesse padrão de bem, de mal, de certo e de errado, às vezes se julga inferior às outras pessoas, até porque procura modelos de referência que elas acham que é superior a ela. E no fundo, aquilo não lhe representa, aquilo é uma parte do que você está vivendo. Você, em essência, não é isso, certamente. Então, quando eu não estou bem, eu respondo que eu não estou bem, não estou respondendo por mim, em essência, estou respondendo por um momento. Se eu não estou legal, admitir que não está bem para si mesmo é uma coisa muito perfeita, muito saudável. Isso leva a crer que precisamos educar as nossas ideias, precisamos educar o nosso comportamento, precisamos buscar descobrir o que é a nossa essência, o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, de mim para comigo, e não dentro necessariamente da sociedade que eu vivo, porque a sociedade exige muitas coisas que não são possíveis de serem realizadas. Uma das fontes de inspiração que eu busquei hoje, aliás, a semana passada eu achava que era eu que ia fazer a palestra, e eu comecei a estudar Rubem Alves, que acho que vocês conhecem, todo mundo conhece, e achei fantástico a maneira com que ele olha para a educação. Embora eu não seja educador de dar aula em escola e aluno, mas acho que sou educador do ponto de vista da educação que ele traz, sobretudo na casa espírita. E aí eu busquei um material dele para falar sobre, ele fala sobre educação, aprender a aprender, ele fala sobre aprender a conviver, ele fala sobre aprender a ser, que é exatamente a ideia que eu quero construir com vocês hoje sobre aprender a ser. Na visão religiosa, a gente vê as pessoas defenderem muito a ideia do ser e não necessariamente do ter. Eu gostaria muito de conjugar os dois, ser e ter, porque ter é muito bom, não é? Quando você tem coisas que lhe possibilitam uma vida melhor, isso é muito saudável, isso é muito favorável, e a gente vai entender na linguagem que Rubem Alves traz, que ter também, além de ser, é uma construção também espiritual. Faz parte da evolução do espírito, saber lidar com o ser e com o ter. Muitas pessoas não sabem ter, isso é um fato, até porque muitas vezes não sabem gastar, mas ter é fundamental. Sem ter fica mais difícil. Haja vista, por exemplo, as pessoas que sofrem de uma pobreza miserável, como é mais difícil para elas viver a vida, como fica mais confuso suportar as dores e os problemas que a vida apresenta. Vejo inclusive pessoas, tanto que têm como as pessoas que não têm, serem pessoas que às vezes duvidam da divindade, duvidam de Deus, duvidam da realidade. Eu estou atendendo uma pessoa, por exemplo, que está vivendo um momento muito difícil na vida, muito complexo, com muitas doenças, com muitos problemas, e ela essa semana me disse: para que viver? Não tenho interesse em continuar viva, não tem sentido, tudo que eu procurei construir simplesmente desmoronou na minha frente, e eu não tenho mais por que viver, a vida para mim não tem o menor sentido.
Eu vejo muita gente que fez o que eu fiz, que está aí bem de vida, está vivendo a vida. Eu, além de não ter saúde, não estou tendo como me manter. Então a vida para mim não tem expectativa. É uma pessoa jovem ainda, 38 anos. Mas a sensação dela é de impotência em vencer determinados obstáculos que a vida apresentou a ela, naturalmente com a contribuição dela. Penso que isso é inerente a muitos de nós, que vivemos as mesmas experiências de dificuldades de ter e de ser. Mas construir uma personalidade autêntica é um desafio muito difícil. O Espiritismo aponta a necessidade do autodescobrimento para você, de fato, autenticar a sua identidade. Você dizer quem você é, para que você veio e o que foi que você veio fazer aqui. Saindo daquela ideia de margem ou de periferia, de que nós já encarnamos porque nós somos espíritos errantes e viemos aqui colocar em dias as nossas dívidas. Muito pelo contrário, nós temos que descobrir um outro motivo que nos trouxe aqui, em que pese estar aqui também com tarefas, que é muito superior a essa condição, e que na hora que eu respondo a alguém, por exemplo, como você está? Eu estou bem, mesmo não estando bem, é porque eu preciso ter a convicção, se eu tiver ela, melhor dizendo, de que eu sou um espírito imortal, eu sou um ser imortal. Eu não preciso do personagem para saber se eu estou bem ou se eu estou mal, eu sou um ser espiritual. Por ser um ser espiritual, eu já sou superior a qualquer condição que a vida material me traga. Uma outra coisa interessante é que, apesar de eu ser um ser espiritual, eu sou único, ninguém é igual a mim, que é outra característica que também pode me trazer uma clareza de vida muito tranquila. E o problema que a outra pessoa está vivendo, que às vezes é igual ao meu problema, nós não sentimos o problema de maneira igual, porque nós somos diferentes. O turbilhão de coisas que acontecem no mundo externo é insignificante diante ao turbilhão de coisas que acontecem no nosso mundo interno. O mundo externo é uno, ele tem um movimento, ele é previsível. O que vai acontecer, a meteorologia diz, né? Já existem há muito tempo, por sinal, equipamentos que detectam quando vai ter um terremoto, de que forma vai ser, que tipo de prejuízo pode trazer. Então é previsível o mundo externo. O mundo interno não há previsão, e ali sim tem um turbilhão muito grande, ali sim tem muita dificuldade, e o desafio maior certamente é entender isso. E Rubem Alves é muito feliz quando ele traz alguns aspectos da vida que eu já gostava dele, mas eu tenho me apaixonado mais, porque ele trata com tanta leveza, com tanta naturalidade a vida, e a gente vê que a gente é que cria problema e causamos complexidades na vida. Por exemplo, ele diz que a gente precisa aprender a ser. Então, como é que eu aprendo a ser? Na linguagem que ele traz. Primeiro ponto, ele fala do corpo humano. O corpo humano é o que precisa aprender. A gente nasce criança sem saber andar, sem saber falar, sem saber fazer algumas coisas na vida, e vamos aprendendo a fazer os movimentos com os adultos que nos criam, e muitos movimentos são copiados, porque são arquetípicos, como andar, por exemplo. A gente obrigatoriamente vai fazer isso. Então nós sabemos que isso é um fato, isso é uma realidade. Ele diz que com o corpo humano nós temos duas caixas de ferramentas. Duas caixas de ferramenta. Ferramenta todo mundo sabe o que é. Ferramenta não existe por si só, sem necessidade. A ferramenta foi criada para ter utilidade. Por exemplo, uma colher é para mexer café, para você mexer, sei lá, um suco, você botar sal em algum lugar. A colher tem uma necessidade prática. O garfo, o martelo, o serrote, são ferramentas que lhe dão poder. Os homens usam as ferramentas para ter poder. Esse microfone aqui agora, por exemplo, está me dando poder de falar e as pessoas ouvirem. Poderia ter um alcance muito maior. A gente vê isso com o microfone, com a água, com o copo. Quer dizer, os instrumentos que essas ferramentas trazem para a gente são ferramentas para nos dar poder e controlar a vida, e fazer com que a vida aconteça. Fazer com que a vida aconteça, inclusive, da maneira que nós queremos que ela aconteça. Então, ferramentas são instrumentos necessários para a vida se estabelecer. E fica muito fácil entender isso que ele traz, dessa maneira que eu estou trazendo, claro. Ele fala muito melhor e muito mais fácil. E ele diz também que nós trazemos uma outra caixa, e essa caixa não é de ferramenta, essa caixa é de brinquedos.
Brinquedos. E segundo ele, brinquedos são coisas inúteis. Inúteis. Completamente inúteis. Por si só, os brinquedos são inúteis. Por exemplo, uma bola. Para que serve a bola? Agora vai servir muito por causa da Copa do Mundo, né? Que eu espero que a gente passe amanhã. E espero não assistir o jogo na terça-feira, se for contra a França. Porque eu tenho um morro de medo da França. Já perdemos muitas vezes para a França, eu fico preocupado. Então, para não ter um problema de pressão alta, porque eu sou hipertenso, provavelmente vou para o cinema, ver um filme, porque eu me livro de viver as emoções, sobretudo se a gente sofrer muita pressão, né? Então, para que serve a bola? Para nada. Para que serve uma pipa? Para nada. Uma pipa não serve para nada. Mas o interessante é que a caixa de brinquedo, ou os brinquedos, mexem com coisas muito mais importantes do que as ferramentas. Porque as ferramentas não nos dão sentido, nos dão poder, mas não dão sentido. Mas os brinquedos dão sentido. Eu me lembro que a semana passada, Solon falou aqui sobre habilidade? Não. Ele falou da fazenda do avô dele, que tinha o beiju. Foi o beiju, né? Do coco e tal. E estudando o Rubem Alves hoje, ele fala sobre bola de soprar. Mas a bola que você sopra é do canudo. Não é a bola bexiga, não. A bola de soprar, ela aparece ali transparente, ela é redonda, ela leva em média de 4 a 10 segundos. Por que a bola de soprar é redonda? Por que ela é incolor? Por que ela só leva esse tempo de vida? E por que a gente fica tão alegre quando faz isso? Aí eu me lembrei da minha infância, que uma das brincadeiras básicas que a gente tinha era cortar o canudo da mamona não, do pé de mamão, né? Cara, era muito legal aquele troço, né? E aquilo serve, bola de sabão, né? Aquilo serve para adultos e crianças. Como preenche a nossa alma viver uma experiência daquela? Tão simples. Não é uma ferramenta, é uma brincadeira, mas que mexe nas emoções, que traz emoções ricas, né? Que traz uma leveza, que passa alegria para as pessoas viverem. Então, a caixa de brinquedos, ela é muito mais rica. Olha o que ele fala aqui, eu até trouxe para ler. Ele, por exemplo, traz um poema de Cecília Meirelles. E o poema diz o seguinte: no mistério do sem fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Esse é um poema de Cecília Meirelles. Serve para quê? Nada. Serve para nada. O que dá beleza e riqueza a essa letra, a essa poesia? Como eu imagino as coisas, como eu sinto o que está sendo dito, até porque é particular dela. É como eu tenho criatividade sobre o que está sendo dito. Isso é que faz sentido numa brincadeira dessa. A mesma coisa é música. A gente ouve música, a gente chega aqui, por exemplo, a gente ouve a música tocando, a música clássica, a música de meditação. Quando a gente se imbui de ouvir a música e meditar um pouco, muda. Muda. Se você chegar aqui e continuar conversando e não se ligar que a música está tocando, não muda nada. Fica tudo igual, tudo a mesma coisa. Mas a música é também uma brincadeira. Nasceu de uma brincadeira. Nasceu de um desejo. Nasceu de uma vontade. E que deve, aliás, quando toca, chega nas pessoas, muda. Então, a caixa de brinquedos, todos nós temos. Então, eu reencarnei com minhas ferramentas, minhas mãos, né? Minhas mãos, eu posso usar as mãos para criatividade. Agora eu estou com um paciente que eu estou sugerindo a ele pintar, desenhar, porque cognitivamente ele tem muita dificuldade, mas a imaginação dele é muito perfeita, muito grande, ele é muito inteligente. Então, descobrir a vida de novo com a arte, usar a mão e a criatividade mental para construir coisas subjetivas, coisas que não são palpáveis, mas que está na caixa de brinquedos e que causa alegria e felicidade. Não lhe dá poder, mas lhe dá penetração no mundo do outro, né? Lhe dá conectividade com o mundo que você vive.
de encarnados e desencarnados. As mãos, os braços, os olhos, os ouvidos, a boca. Aliás, falar nos olhos, eu fui fazer exame para trocar o óculos, que está caindo a lente aqui desse, eu vou trocar. Aí eu percebi que o lado direito é melhor do que o lado esquerdo. O lado esquerdo está desencarnando mais rápido do que o lado direito. Está desencarnando. Ferramenta. São ferramentas que eu vi todo aparelhado. A gente quando reencarna, reencarna aparelhado. Mesmo as pessoas que vêm com deficiência, traz os equipamentos que são necessários para aquela limitação que ela está vivendo. O que eu estou fazendo com o meu equipamento? O que eu estou fazendo com a minha ferramenta? Eu fico observando, se a gente quiser fazer um paralelo reencarnatório, uma pessoa que trabalha aqui no centro, dia de quinta-feira, no passe que vocês tomam aqui. Se a gente for olhar essa linguagem da educação que Rubem Alves traz, sobre usar os meus braços e a minha mente, a minha energia, para doar energia para as pessoas que vêm aqui tomar passe. Como é que você vê isso? Você tem paixão pelo que você está fazendo? Isso é prazeroso para você? Ele fala inclusive assim, uma criança só pode aprender se ela tiver paixão. Uma criança só pode aprender se ela tiver interesse. Se você reunir muitas crianças num ambiente onde tenha muitas coisas, depois de alguns minutos você vai chegar e vai ver aquelas crianças reunidas em torno de alguns objetos que interessou a elas. Os outros objetos, elas não estão nem aí. Elas vão dar atenção àqueles objetos. Ali é que está a educação. Ali é que está o material para educar. E não enchê-las de objeto. Tem que ser em cima do objeto que ela tem interesse. Qual o seu interesse enquanto criança espiritual reencarnada? Qual o seu interesse com esse material que é o espiritismo? Independente de você ser espírita, trabalhador espírita, mandar a linguagem que o espiritismo traz, a luz que o espiritismo coloca na vida, trazendo a certeza da imortalidade, da vida espiritual, da comunicabilidade com os espíritos. O que você faz com esse material? Você trata como? De que maneira você trata? Tem gente às vezes que trata o espiritismo como um local de socorro. O bicho pega e vem para o centro. O bicho melhora, não vem mais para o centro. Tem pessoas que o bicho não pega e está sempre no centro tomando passe. Porque é bom dar uma reservada de energia ali, porque qualquer coisa a energia está bem reservada. É mais ou menos como ele fala, por exemplo, em relação ao olho, né? As pessoas, todo mundo tem olho, né? Mesmo as pessoas que têm deficiência, em alguns casos, quem tem deficiência não tem, mas a grande maioria das pessoas tem. E quem olha uma árvore, um tolo olhando uma árvore e um sábio olhando uma árvore, é completamente diferente. Um tolo olhando uma árvore, ele vai dizer, essa árvore, sei lá, no inverno, vão cair muitas folhas e vai dar trabalho para varrer e tirar todas essas folhas secas do chão. Um sábio vai olhar a árvore e dizer, quanta beleza, eu estou integrado naquela natureza ali, eu e aquela natureza somos pares, né? Andamos juntos. Quantas pessoas conhecem o espiritismo? Quantas pessoas trabalham na casa espírita e tratam o espiritismo com olhar tolo, tacanho, pequeno? Quantas pessoas não valorizam a doutrina que liberta tanto da ignorância? E a gente trata como alguns professores em sala de aula, e é interessante isso, que para ensinar mete medo. Eu me lembro de professores na faculdade, agora, a faculdade de psicologia, metendo medo em homens como eu, de 50 anos de idade, 52 anos, adultos, e professores com o poder de ter, metendo medo. Como é que a gente aprende com medo? Ninguém aprende com medo. Mais que isso, ele faz uma crítica ao sistema de ensino, né? Como as pessoas jogam uma série de informações e nos obriga a memorizar aquilo para que a gente responda numa prova e aquilo ali vai dar uma nota sobre o seu resultado, como se aquilo avaliasse qualquer pessoa. Ele disse que teve uma ideia, teve a ideia de fazer o seguinte: vamos fazer uma prova repentina para os alunos. Vamos fazer uma prova aqui repentina. Todo mundo fica revoltado com isso.
Fazer uma prova agora, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Tem que preparar o negócio. Não, vou fazer, fique tranquilo. Prova fácil, sem nenhum problema. E bota no quadro uma prova que foi feita o ano passado, um ano antes. Provavelmente muitos alunos vão tomar notas ruins, vão tomar notas péssimas até. Por quê? Porque os alunos só retêm a informação do que é importante. Do que não é importante, já foi. Ele vai mais adiante quando ele diz assim, se você pegar os reitores de todas as universidades do país, universidades federais inclusive, e estaduais, e pedir eles para fazer o vestibular ou Enem, eles não passam. E obriga os alunos a passarem. Esse é o sistema que a gente tem. Aí a gente olha para o espiritismo. Se vem alguém à casa espírita, se as pessoas buscam socorro e amparo na casa espírita, se nós queremos educar as pessoas, nos educando, qualquer condição que a pessoa venha, temos que acolher a pessoa. Temos que entender a pessoa. Não temos que estabelecer regra onde a gente, ao invés de ajudar a pessoa a se encontrar, a buscar a encontrar o caminho dela própria, não, a gente às vezes vê as pessoas criando regras, criando leis e estabelecendo comportamentos que se a pessoa não se encaixa ali, está fora do quadrado. E a pessoa não se dá bem e não fica ali. Às vezes as pessoas vão embora, exatamente por esse sistema de controle que a gente aprendeu, né, ao longo dos séculos, e a gente termina mantendo esse comportamento, inclusive numa casa religiosa, ou num centro espírita, sendo específico, como eu estou falando aqui agora. Penso que a casa espírita é um celeiro de educação, e a educação começa em nós, os trabalhadores da casa. Nós devemos aplicar em nós, efetivamente, o que a gente fala para as pessoas. Se não tem o menor sentido eu estar aqui agora fazendo uma palestra, e eu estou só jogando palavras para fora, falando só da boca para fora. As pessoas sentem, os espíritos sentem, os espíritos orientam nesse sentido, né? Quanto mais eu puder ser assim penso, assim sinto e assim faço, mais eu chego no coração das pessoas, mais as pessoas vão ser alcançadas por mim e eu por elas. Isso é verdadeiro. Então, quando eu acolho uma pessoa sem piegas, entendendo que ali tem um ser humano igual a mim, precisando se educar enquanto alma encarnada, eu exercito o exercício da educação. E ele vai adiante, Rubem Alves, dizendo que ele precisa educar os ouvidos, saber ouvir. Saber ouvir. Educar os ouvidos para ele é buscar ter uma fala mansa, educada, escutar de fato as pessoas. A gente vê que às vezes as pessoas não têm tempo de ouvir a gente falar. Não, o tempo está sempre curto para poder fazer alguma coisa que tem que escutar. Por isso que muitas vezes a casa religiosa atende bem nesse aspecto, porque a pessoa sempre quer ouvir e vai ouvir, sobretudo o profissional de psicologia e por aí vai. Então, ter ouvido para ouvir. Quantas vezes a gente chega aqui no centro, dia de quinta-feira, e não apura o ouvido para ouvir o que esse ambiente tem? A gente só ouve as pessoas falando, ouve as cadeiras batendo, a cantina funcionando, a livraria. Muitas vezes a gente não procura ouvir o que está por trás dessas rodas, ouvir algo que transcenda essa realidade aqui. Não, a gente às vezes vem de uma forma mecânica, vem aqui, faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, e não tem ouvido de escutar. E se tem uma coisa boa de escutar, é a voz humana. A voz humana é fantástica. E tem gente que ganha dinheiro com a voz, muito dinheiro no sinal, né? Tem cantores que ganham muito dinheiro com suas vozes, porque são bonitas. Esse pessoal que trabalha em FM, né, em rádio, né? O jornalista, apresentador de jornal, a voz é bonita. Então, é muito belo ouvir a voz do ser humano. Eu tenho uma paciente que ela me disse que detesta a voz dela, acha a voz dela feia. E não é feia não, ela tem muito jovem, ela não é feia não, mas ela acha que a voz dela é feia. É uma pérola ter a voz para falar, poder se expressar. É claro que a gente também se expressa sem a voz, o corpo expressa, o corpo diz coisas, mas a voz é algo fantástico de se ouvir. Imagine você viver uma vida onde você não escute a voz humana. Eu me lembro de um filme, acho que é a Casa dos Anjos, não é? Me esqueci o nome agora. O filme retrata a história de homens deuses que queriam se tornar humanos,
Porque ser Deus é chato. Ser Deus é uma vida muito isolada. Porque não tem clima de altos e baixos, não tem tensão, está tudo resolvido, porque é Deus, não é? E ele tinha vontade de se tornar um ser humano. E quando ele se tornou um ser humano que perdeu a condição de ser Deus, de ser um anjo, que foi tomar banho, sentiu o prazer de tomar banho, de molhar o corpo como ser humano. Segundo Freud, ou na visão psicológica da psicanálise, tomar banho é erótico. Para quem gosta do banho frio é erótico, e para quem gosta do banho quente também, porque dá prazer mesmo, né? Dá prazer, é gostoso fazer aquilo, realizar essa coisa tão simples que é tomar um banho, cuidar da pele, né? Que é um corpo, quer dizer, o órgão maior que nós temos da ferramenta, da caixa de ferramenta que nós trouxemos, é exatamente a pele, que retrata exatamente isso. Ele pede que a gente também eduque o paladar. Educar o paladar, ele diz assim: o cozinheiro, o chefe de cozinha, eles não cozinham para a gente ficar forte, eles não cozinham para a gente ter poder, eles não estão nem preocupados com isso. Eles cozinham para nos dar prazer, para nos dar o sabor. E o sabor está dentro, logicamente, de uma subjetividade. Quanto mais eu apuro essa realidade em mim, mais eu consigo entender como é bacana isso. A gente vê pessoas que provam vinho, impressionante que existe profissão, pessoa que prova cerveja, para saber o teor de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. A língua do sujeito está preparada para isso. Ele ganha dinheiro, ele tem um salário para fazer isso. E eu não conheço ninguém que bebeu cerveja pela primeira vez e gostou logo. Normalmente as pessoas acham amargo. Aí vai gostando, né? Vai gostando e vira o cervejeiro, digamos assim. É assim. A gente vai apurando o gosto, vai apurando o sabor. Então a gente precisa apurar, segundo ele, trazendo uma visão educativa da relação humana, do aprender a conviver, por exemplo. Nós precisamos apurar, nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. Precisamos respeitar as pessoas. Precisamos entender a linguagem que a pessoa traz. Eu estava conversando com uma pessoa agora aqui, e ela me contando sobre a mediunidade dela, que desde criança ela ouve um espírito vem, incorpora e fala em outra língua que ninguém entende. Ninguém entende. E eu fico achando bem improdutivo. O espírito chega na mediúnica e fala Nagô. Eu não entendo Nagô. Fala inglês. Alguém aqui fala inglês? Não. Então não adianta nada falar inglês. Fale qualquer língua que ninguém fala, é inútil. Ok, beleza, inútil. Mas se a gente olhar isso aí como brincadeira ou instrumento de crescimento, alguma coisa está sendo dita ali. Alguma coisa pode ser aprendida. Às vezes está faltando a oportunidade de um diálogo com essa entidade, para, quem sabe, as coisas poderem acontecer a partir de um diálogo, a partir de um entendimento. Essa é a proposta que ele traz no aprender a ser. Você precisa aprender a ser humano. Ser humano não é pura e simplesmente o que disseram para a gente que é se comportar. O que é que a gente deve ou não deve fazer. Se você escutar a sua voz interior, isso aí o Espiritismo trata de uma maneira muito fantástica, você consegue ser diferente dos outros sem se sentir melhor do que ninguém, mas você faz algo diferente sobre você mesmo. Você consegue trazer uma parte da sua essência, que você vai tomando conhecimento dela, que agrada a você, que é mais importante do que tudo. Porque a gente às vezes quer agradar tudo e todos e não agradamos a nós próprios. Quantas vezes nós deixamos de agradar a nós, agredindo a nossa própria vida, sem satisfazer a gente, satisfazendo os outros. E aí Rubem Alves vai longe falando da fonte. Ele dizendo que as crianças, para serem educadas, a gente tem que olhar a fonte do conhecimento da criança. Na fonte nós não podemos colocar água. A água nasce da fonte. As crianças são como fontes. Nós devemos fazer com que a fonte fique mais limpa, mais cristalina, para que daquela fonte mais água saia. E não colocar na fonte o que não pertence à fonte. Ou seja, para as crianças aprenderem, é necessário, segundo Rousseau, e acho que Rubem Alves também se espelha nisso,
devemos deixar as crianças escolher o que elas vão fazer e em cima daquilo a gente desenvolver aquilo que a criança está trazendo. Se a gente trouxer para a visão espiritual de nós próprios, se você conhece o Espiritismo e somos crianças espirituais, o que é que você vai fazer com essa ferramenta? Como você está tratando o estudo sobre isso? Você não pode ir adiante se nessa fonte onde você vai beber e a fonte é inesgotável, se você não estuda, se você não aprende, se você não sabe como lidar com isso. Você vai lidar com isso com ignorância. Costumo atender as pessoas aqui no centro e muita gente vem para o centro dizendo: ah, fizeram um trabalho para mim. Fizeram um trabalho para mim. Eu estou sentindo uma presença espiritual, eu trabalhei em tal lugar e uma pessoa lá brigou comigo e eu sei que ela fez um trabalho para mim. Tenho certeza que tem uma entidade do meu lado me seguindo, me perseguindo para me prejudicar. É muita gente que pensa assim. Muita gente pensa assim. Meus pensamentos estão confusos, eu não consigo nem fazer uma prece, o que eu fazia antes, eu não consigo orar, porque está sob a influência espiritual, segundo essas pessoas, achando que é desse jeito que funciona a questão espiritual. Não é, e nem pode ser. Uma pessoa me ligou agora de noite, antes de vir para aqui: o senhor, estou desesperado. O que foi? O que aconteceu? Não, porque meu marido agora foi liguei para ele, falei com ele, ele disse que está indo numa casa de candomblé. E eu estou desesperada, porque ele vai para um ambiente desse, eu não sei o que, é que vai acontecer, daqui a pouco ele vem para dentro de casa, traz qualquer coisa ruim de lá para cá. Criatura, fique em paz, criatura, não invente coisa não. As casas de candomblé são casas sérias. Tem centros espíritas que podem não ser sérios de acordo com quem dirige o centro espírita, como a igreja católica, como a igreja protestante e como a casa do candomblé. O que protege a sua casa é a sua conduta interior, é o seu mundo íntimo, são as coisas que você pensa, como você conduz, como você olha para a vida. E não porque você foi na casa de candomblé ou deixou de ir. Sai dessa, esqueça esse negócio. Então isso é uma crença, porque o espiritual foi tratado desse jeito sempre, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, como até morrer, até desencarnar é uma coisa ruim, uma coisa negativa, porque é tratado desse jeito. Inclusive nós espíritas, não vejo as pessoas querendo conversar sobre morte na casa delas, com os parentes, com os filhos, dialogar sobre esse assunto. Está chegando a hora. Eu mesmo fico notando lá em casa, vai faltar 25 anos aí, se for pela matemática que o censo diz. Então a gente está começando a arrumar mala, está começando a se preparar. Eu fiz uma conta aqui no sábado, foi sexta-feira, foi no dia do Jogo do Brasil. Eu fiz uma conta, mais ou menos 20 a 25 pessoas próximas de mim desencarnaram nos últimos anos. E fiz as contas com Verônica, só morreu o pai e a mãe. O pai com 101 e a mãe com quase 90. Quer dizer, ela não teve relação nenhuma com a morte, muito recente. Eu sempre vivia acompanhado de gente morrendo. Acabou de morrer um primo meu essa semana agora, inclusive. Então eu sempre tive acompanhado por isso. Está chegando a minha hora, né? Quando a gente começa a ver essas coisas acontecendo por perto, fique esperto, porque pode passar um vulto e você viu, e já era, né? Claro que eu não quero desencarnar agora, seria hipocrisia minha dizer isso, mas estou me preparando para, em qualquer momento que vier, que venha, e que seja no clima de quando eu vou fazer exame de endoscopia. Cara, bota um negócio aqui, rapaz, que sensação gostosa, que seja desse jeito. Segundo o médico, eu vou morrer de infarto fulminante. É uma propensão que eu tenho por um problema que eu tenho no coração. Que seja assim, tomou anestesia ali, ponto, apagou, tchau, até logo. Acorda do outro lado, vida que segue, né? E vamos continuar o trabalho que a gente começou a fazer, realização das coisas. Então, educar para ser. Educar para ser o ser espiritual, reconhecer o ser espiritual que você é. Educar para viver na vida. Não se perder tanto com tanta bobagem, com tanta besteira, com tantos desentendimentos. Eu agora estou me mudando, até preciso divulgar isso no Evangelho sábado de manhã, eu vou falar, eu vou divulgar, estou me mudando, eu vou sair de uma casa e vou para outra, para uma casa melhor, para um bairro melhor, uma casa, gente, que maravilha, viu? Como é bom poder, viu? Como é bom ter, é bom demais. E eu já cheguei e encontrei uma coisa que eu amei, silêncio, adoro silêncio, até porque eu vou escrever uma monografia agora da pós, então eu preciso ter silêncio para escrever. Então é maravilhoso mudar, estando onde você está e mudar dentro, né?
fazer a mudança dentro, fazer faxina dentro, educar dentro, educar para ser melhor, né? Educar para entender melhor a vida. A vida convida você o tempo inteiro para ficar na ociosidade, de manter um padrão de comportamento ali igual a todo mundo, tá tudo beleza, tudo lindo e pronto. Só consegue sair desse lugar as pessoas fortes, corajosas, que não se satisfaz com pouco. É muito pouco se a gente ficar desse jeito. É algo mediano mesmo. E para transcender a isso, você precisa largar mão de certas coisas para buscar o ser espiritual que você é. Senão você vai desencarnar a qualquer momento e vai dizer, rapaz, você não fez nada. Não é? Você podia ter feito, você teve tempo de fazer isso. Não fez, então agora vai lá de novo. E aquela patotinha que você não ia com a cara, você vai voltar perto deles, vai todo mundo ali junto. Porque você não adquiriu méritos para ser diferente. Pode parecer brincadeira, pode parecer simples, mas é a pura realidade. A minha próxima encarnação eu construo agora. Se eu adquiro valores, se eu desenvolvo habilidades, eu vou ter mérito de morar em outro lugar, de viver com outras pessoas, eu vou poder escolher, eu vou poder fazer isso. E certamente tem pessoas na minha lista que eu quero distante de mim. E tem pessoas que eu quero próximo de mim. Vamos unir força de novo, vamos fazer as coisas de novo. Vamos continuar, porque tem um trabalho a ser feito e esse trabalho é grande. A gente olha essa casa aqui, por exemplo, tem 25 anos. Se você for olhar a questão espiritual, tem mais de 200. Quando foi que a gente começou esse trabalho? Ele está se estruturando aqui, fisicamente falando. Mas o trabalho enquanto ideia, enquanto imaginação, criatividade, está na caixa dos brinquedos. Ele que mexe com essa valorização da vida e engrandece a vida, porque mexe com a emoção e transcende. Então esse projeto é muito antes disso aqui, de 25 anos. Isso aqui é só uma demonstração pálida de uma realidade muito maior. A gente aqui não tem o alcance ainda de ver a dimensão que isso alcança. E para finalizar a linguagem que traz Rubem Alves, ele fala de um desejo que é realizado e que independe de objeto. Porque para o olho existir tem que ter objeto para enxergar. Para o ouvido existir tem que ter algo para ouvir, inclusive a voz do ser humano, né? Para ter o paladar, porque eu tenho que ter coisa para comer, a mão para criar. Então, precisa dos objetos para acontecer. Mas tem um objeto que existe que eu não preciso de objeto para efetivamente fazer com que ele exista e ele transcende. E ele fala disso traduzindo que a leitura é a alimentação da alma. Ele diz, não leia demais, leia excesso não é bom. Eu até estou me corrigindo para não ficar lendo demais também, mas leia excesso não é bom. Mas os livros, a leitura, lhe traz uma imaginação fantástica, porque tem livros que contam mentiras. Ele fala, tem livros que são mentiras, do começo ao fim. É uma criatividade que alguém teve e botou um bocado de mentira. E você viaja ali, você se emociona ali, você constrói castelos, você constrói relações, você consegue desenvolver a sua linguagem por causa daquela mentira. E não tem um objeto, porque é dentro de você. Você pega a mentira do outro e faz essa realidade acontecer. Então imagine o tamanho que é nós conseguirmos fazer com que a leitura seja algo habitual em nossa vida. Eu acho que eu contei aqui, o último livro que eu li, Espírita, eu reli na verdade Paulo Estevam, pela 4ª vez. Muito fantástico. É fantástico você ler livro, um romance como ele, são 600 páginas, e você lê viajando dentro daquela história ali. É fantástico. Aquilo ali pode ter até algumas coisas que foram criadas que não são necessariamente verdadeiras, mas você viaja de fato naquela realidade ali. É muito engrandecedor. Então ele propõe a leitura como um brinquedo que é um objeto, mas que mexe com algo que não é um objeto, que é subjetivo, e você tem tudo para crescer e ir além da sua capacidade de percepção da vida. Viva Rubem Alves, fantástico educador. Muita paz. Pode vir sem inspiração mesmo, viu, compadre? Não tem problema não. Vamos ao sorteio do livro. Assim vencerás. Deus é mais. 57. Número 57, Eliana Teixeira. É aqui? Vai aqui, porque ele está filmando, viu? Senão eu tomo esporro. Tudo bem?
Queremos divulgar para todos a nossa participação na campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, e repetimos isso a cada reunião doutrinária em função da importância que é termos o maior número de doadores e de colaboradores que se cadastrem junto ao site da Secretaria Estadual da Fazenda e lá indiquem a nossa instituição como instituição social a ser beneficiada quando você realiza compras e pede para emitir a nota fiscal indicando o seu CPF. Antigamente eram as notas físicas e os cupons, hoje não mais necessário, então, por favor, cadastrem-se, nos ajudem nesse sentido. O site notapremiadabahia.ba.gov.br. A nossa instituição, aparece lá o nome completo, Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Queremos também divulgar o trabalho, o grupo de estudo que acontece na nossa casa aos sábados, de 17 às 19 horas, o grupo de estudo Luz da Alma 2, que aborda e tem base no livro dos médiuns. É aberto ao público, quem tiver interesse em participar pode chegar alguns 10 minutos antes para conversar com a coordenação e já se inserir no trabalho. Sempre aos sábados, de 17 às 19 horas. O ciclo 1 da ULI, Universidade Livre do Espírito, vai ter a sua aula inaugural no próximo dia 21/7. Na verdade, a aula inaugural envolve todos os ciclos. E o ciclo 1 funciona aos sábados, de 15h30 às 18 horas, e as inscrições podem ser feitas na nossa livraria. O ciclo 1 aborda temas que são estudados no Espiritismo, os temas básicos do que é o Espiritismo, Deus, Espíritos, mediunidade, leis morais, e as inscrições estão abertas. Podem buscar a nossa livraria e façam parte, porque é uma escolha de vida. Eu lembro sempre que eu comecei num curso básico, quando era assim chamado ainda, e ali eu fiz a minha escolha, e faz 36 anos dessa fantástica escolha. E o trabalho de promoção social Badu, que a nossa casa realiza, atendendo a 140 famílias, que são atendidas aqui, participando de oficinas profissionalizantes, de palestras psicoeducativas e levando, materialmente falando, uma cesta básica. Para a composição desta cesta, nós precisamos da ajuda de vocês. Lá fora na recepção tem um display indicando o que nós mais precisamos. O que tiver em vermelho é a nossa maior necessidade. A entrega acontece no terceiro domingo de cada mês, neste mês, no dia 15, e nós precisamos ter esse material recolhido e angariado antes dessa data. Então, nos ajudem, por favor, nessa campanha. Vamos à nossa prece de encerramento e o passe coletivo. Sim, verdade, divulgando, desculpem. No próximo dia 10, terça-feira, o Núcleo de Psicologia da nossa casa faz 4 anos, comemora 4 anos de existência. E nós vamos ter aqui a palestra com Cal Mascarenhas, abordando o tema Crenças e Maturidade Espiritual. Somos todos convidados a participar, é um evento brilhante, pela representatividade de Cal, no que ele fala e no que ele traz, principalmente nessa temática, aberta ao público, gratuito, convide pessoas, venham e celebrem conosco o aniversário do nosso Núcleo de Psicologia, que é uma atividade, é um órgão da nossa casa que realiza uma atividade de atendimento gratuito a pessoas nesta área, nesta necessidade que tantos temos e que tantas pessoas de fato precisam. Então venham celebrar conosco na terça-feira, dia 10, 20 horas. Vai ter jogo do Brasil. Vinha chorando, mas vem. Que chorando.
Convidamos os médiuns passistas para que se distribuam no salão para a atividade de passe coletivo. Lembrando-nos que continuamos sendo beneficiados pela espiritualidade que nos acolhe, que nos orienta, nos esclarece. A vida que vivemos, as escolhas que fazemos, direcionam os resultados que estamos encontrando. Se não estivermos satisfeitos com eles, cabe a nós buscar um novo rumo, dar um novo sentido. Que tenhamos sempre disponibilidade para utilizar as ferramentas que trazemos, que tenhamos curiosidade e criatividade para olhar a nossa caixa de brinquedos e construir a felicidade, a leveza e a alegria que queremos para as nossas vidas. Que possamos sair do lugar cômodo da reclamação, que a inquietação em nós seja o nosso instrumento de mudança, que a provocação que nos chega seja um convite para sairmos da inércia e buscarmos construir o bem em nós, o bem para nós, o bem para o mundo. Tenhamos sempre a certeza que não caminhamos sozinhos, porque o amor que nos rege, nos conduz, se faz presente em todos os nossos momentos. Tenhamos gratidão pela presença de Jesus, o nosso mestre e amigo em nossas vidas. Amigo querido, te agradecemos por mais uma noite de trabalho. Te agradecemos pela presença dos amigos espirituais conosco, pela inspiração trazida a Luciano, para que a mensagem aqui tenha acontecido como um convite a cada um de nós. Abençoa a nossa casa, que o bem aqui se realize e que sejamos sempre dispostos a servir a tua causa. Guarda-nos, Jesus, sob a tua proteção e o teu amor, levando-nos de volta às nossas atividades em clima de paz e harmonia. Sê conosco, hoje e sempre. Muito obrigada a todos, boa noite, até a próxima quinta.